Em um novo universo deturpado pelas mãos do Criador, a personificação de Khonshu e Ra, a força conhecida em conjunto como Cavaleiro da Lua, procuram expandir o seu controle sobre o continente africano. Em resposta, o único contra eles, a nação isolada de Wakanda, enviará o seu campeão, o seu rei, o Pantera Negra. Mas há muitas outras ameaças que T'Challa precisará enfrentar. Esse é um novo universo. Quando o Criador viajou para a Terra 6160 e mudou o curso dos destinos dos heróis, impedindo que eles alcançassem seu auge como super-heróis, uma batalha acarretou em sua prisão, deixando seu conselho encarregado de controlar esse novo mundo. Em Homem-Aranha Ultimate, que já temos vídeo aqui no canal, vimos a consequência disso na vida de Peter Parker. Em nossos 2 vídeos sobre a Invasão Ultimate, o prequel desse novo universo Ultimate, que eu não tenho certeza se eles já lançaram ou não, enfim, temos os acontecimentos de Ultimate Universe, ou basicamente os Supremos, que é fundamental para o entendimento de onde se situa esse novo Pantera Negra. O Conselho do Criador atacou os Supremos e levou consigo a vida de Norman Osborn e May Parker, com a culpa caindo sobre o jovem Tony Stark. Com isso, as ações chegam até o território de Wakanda. E é aí que o Pantera Negra dá as caras. Ataques das forças do Cavaleiro da Lua ocorrem nas terras dos trabalhadores de Wakanda. A ordem é tomar tudo em nome de Ra e Khonshu. Os olhos espiões de Wakanda presenciam o massacre e o sofrimento. E apesar das mortes, não há espaço para agir. Mas a verdade será levada até o rei. Em breve eles conhecerão a justiça de Wakanda. E todos serão aniquilados. No Palácio Real, T'Challa acorda de um pesadelo. Sua esposa e antiga general das Dora Milaje, Okoye, demonstra preocupação com os constantes pesadelos que o rei anda tendo. Mas para ele, tanto as preocupações quanto as formalidades são desnecessárias. Ela reafirma a importância das tradições, e pela tradição, ele é o seu rei. Observando a imensidão do reino de Wakanda, T'Challa admite que as tradições precisam mudar. Nas páginas seguintes temos um vislumbre dessa nova Wakanda. Nova é um tanto de exagero, afinal, essa Wakanda é muito próxima, por vezes até copiada, da que vimos nos cinemas e que marcou pelo seu afrofuturismo e cenários que se tornaram icônicos, mas que também se inspirava na ambientação criada na HQ de Ta-Nehisi Coates. Contudo, o Pantera Negra do finado universo Ultimate se pautava principalmente na espionagem e na trama de conspiração e hierarquia. Aqui temos uma mescla dessas duas inspirações, com o pai de T'Challa, o grande T'Chaka, servindo como uma figura paterna e conselheira, mas também como meio da história falar sobre o misticismo em volta das visões do Pantera Negra, assim como sua ancestralidade e papel como rei. T'Challa se sente às sombras do seu pai, incapaz de trilhar seu próprio meio de reinar, mas também de ouvir e aceitar os conselhos sobre sua teimosia. É aí que a história nos leva também para esse lado místico de Wakanda. Lado esse que T'Challa também negligencia quando seu pai lhe aconselha que fale com a Divina Mãe do Vodou-Khan. Para T'Challa, essas bruxas apenas querem sua servidão e trilhar um caminho de medo. E ele não gosta da ideia de compactuar com elas e ser manipulado. Já seu pai lhe diz para ocultar suas intenções e vê isso como um meio para que, no fim, ele tenha o poder sobre elas, pois sabendo bem quem são seus inimigos, é a única forma de poder destruí-los. Em diversas interpretações do personagem, T'Challa sempre demonstrou uma luta contra os jeitos antigos. Sendo educado fora de Wakanda, o personagem entra constantemente em conflito com esses costumes e se coloca como um defensor da ciência
e do conhecimento moderno. É através da aceitação dos costumes antigos em união com o pensamento moderno que vem a grande sabedoria de T'Challa, e a Divina Mãe o aconselha a ouvir o que ela e o Vo-Khan têm a dizer. Afinal, elas aconselham os reis de Wakanda desde os primórdios do reino, e isso não mudaria agora. Ela então alerta de que há uma grande transformação ocorrendo. Há inimigos entre eles e uma ameaça que vem de fora dos muros de Wakanda. T'Challa não deve confiar em ninguém, e seus sonhos estão lhe alertando disso. Mas como confiar na palavra dela? Como governar com medo do seu próprio povo e em meio à paranoia? T'Challa se nega a seguir esse caminho, e o Vo-Khan aconselha que tenha consciência e não medo, que deixe que sejam seus olhos. Então, após uma breve reflexão, T'Challa cede ao pedido. Após ser alertado do massacre na Terra dos Trabalhadores, os espiões suplicam com uma estratégia de ataque. Uma união de soldados e de Dora Milaje, o que é imediatamente negado por T'Challa, que diz que espera informações e não estratégias de seus espiões, ordenando que partam. Uma discussão se inicia quando Shuri se demonstra indignada com a indiferença do seu irmão para com os homens que dariam suas vidas tanto pelo reino quanto pelo rei. Por algum motivo, T'Challa não vê razão para mover seu exército agora, e Shuri diz que pessoas estão morrendo e ele não está fazendo nada sobre isso. Ela diz que seu pai já teria agido. A verdade é que T'Challa não quer que Wakanda inicie uma guerra agora. Ele escolhe a paciência enquanto recolhe informações, algo que Okoye apoia. Afinal, Wakanda é desconhecido para um mundo afora, uma vantagem que só terão uma única vez. Há uma aflição na paz. Quando há paz, os soldados a temem, pois na paz não há propósito, não há luta, não há função. Isso é algo que as Dora Milaje temem, e ao primeiro sinal de conflito, elas usam Shuri para gerar um atrito com o rei e impulsionar essa iminente guerra. É o que Okoye alerta T'Challa, mas reafirma que Shuri o ama, assim como ela, mas não pensaria duas vezes em se impor a ele caso ele estivesse errado. Contudo, hoje sua coroa está pesada demais. Shuri e Abani conversam sobre os perigos que rondam o reino. Elas falam sobre Wakanda ser finalmente conhecida, ou pelo menos ser temida por seus inimigos. Mas o que vem a seguir? O que virá da guerra? O que virá após as mortes decorrentes disso? Há como criar algo bonito após algo tão horrendo? A vida continuará? Será que os inimigos pensam o mesmo? Quando a vida prosperar, eles terão o mesmo pensamento em mente e irão hesitar em atirar? Não. E é o que eles fazem. Quando uma criança está prestes a ser executada, um guerreiro com uma máscara de pantera salva sua vida, e não é o sangue da criança que jorra no chão. Quando está prestes a ser atacado por uma enorme nave nos céus, ele pede proteção de seu amor, e no momento derradeiro, uma grande luz azul surge, destruindo a nave. Um confronto se segue, e sendo impulsionado pela energia, ele derrota cada um dos soldados com o seu machado, saindo vitorioso diante do povo. Enquanto olha para os céus, o guerreiro diz ao povo: seus deuses e seus reinos ocultos não irão protegê-los, mas Killmonger e a Andarilha dos Ventos, sim. É imponente e é um momento revigorante, e sem dúvidas, esse é o ápice da edição. Se o antigo Pantera Negra tinha como pilar a sua imponência como líder de Wakanda, aqui temos como foco a desestruturação e os conflitos nessa figura de liderança. O que se segue é uma sucessão de problemas que decaem a qualidade da edição, na minha opinião. Se Pantera Negra 1 tem sucesso ao iniciar sua trama e apontar muito bem suas ameaças e os conflitos de seu protagonista, ele erra ao apressar o final e as reações que ditam a intensidade e a gravidade desses acontecimentos que levarão até a segunda edição. Talvez de maneira proposital e até mesmo desonesta, para que, sim, tenhamos anseio pela próxima edição, como se estivessem guardando algo na manga. Eu gostaria muito de vir aqui, falar que a edição é maravilhosa, mas ela quase chega lá. No fim,
A imponência não basta. Mas apesar disso, a história tem como desfecho uma celebração pela vida, pelo amor, pelo legado e os esforços de tantos para formar o que hoje é Wakanda. É uma honra para T'Challa ser rei deste povo, ter eles como família, como fé e como legado. Até que, de repente, um atentado a T'Challa e T'Chaka ocorre em nome de Ra e Khonshu, por alguém que deveria estar cuidando da segurança de ambos. Antes que a bomba exploda, T'Chaka salva seu filho, mas morre em seguida. T'Challa vê as chamas e as cinzas da morte caírem diante de seus olhos. Quando ele chega ao chão, ele já não é mais a figura do homem. Ele é o Pantera Negra. Ele encara o corpo de seu pai, que queima no chão diante dele. Ele ordena para que chame sua rainha, sua irmã e o Vodou-Khan. Com fúria em sua voz, o Pantera Negra diz que os inimigos se chamam de Cavaleiro da Lua. E Wakanda está em guerra. Então é isso, pessoal. Essa foi a leitura de hoje, de uma edição do Pantera Negra Ultimate que começa muito bem, mas... enfim, pelo menos na minha opinião, eu acho que encerra de uma maneira muito apressada, talvez até mesmo proposital, para ficarmos ansiosos pela próxima edição. Não vamos prometer uma constância em relação ao universo Ultimate, mas vamos sim trazer vídeos abordando alguns capítulos e arcos futuros. Acho que sempre que valer a pena e parecer interessante falar sobre as histórias que estão sendo contadas, a gente traz aqui. Seja uma única edição, um compilado de várias, né? Enfim, gostaram ou não gostaram? Digam aí nos comentários. Deixem um like se gostaram do vídeo, compartilhem com mais pessoas e se inscrevam no canal para continuar acompanhando nossas leituras. Todos os nossos links e como você pode apoiar o canal estão aí no nosso comentário fixado. Muito obrigado, até o próximo vídeo e continuem suas leituras.